Quando se trata do amor, o estoicismo oferece uma perspectiva bastante pragmática. Ao invés de se entregar completamente às emoções, o estoico busca manter uma atitude equilibrada e racional. Isso não significa que o amor deve ser descartado ou ignorado, mas que ele deve ser abordado com uma mentalidade que não permita que as paixões desenfreadas dominem a razão. Amor como virtude para os estoicos deve ser praticado de maneira racional, com respeito e justiça, e deve estar alinhado com os princípios de sabedoria e autocontrole. A prudência deve ser equilibrada e não deve levar à perda de autocontrole. Podemos sentir amor profundamente, mas buscar manter a razão e ser ponderados, evitando que as emoções se tornem uma fonte de sofrimento. Aceitar a impermanência, como qualquer outra coisa, é estar sujeito a mudanças e a inconstâncias. Eles acreditam que é importante aceitar e não se apegar de forma excessiva às pessoas ou às situações. O amor deve ser vivido com consciência de que tudo é transitório. Os conflitos em relacionamentos buscam manter a calma e a racionalidade mesmo em meio a conflitos. Ele tenta resolver desentendimentos com equanimidade e compreensão, sem se deixar dominar pela raiva ou frustração. Em resumo, o amor deve ser vivido com equilíbrio e consciência. É um sentimento que, quando integrado à filosofia estoica, pode levar a relacionamentos mais saudáveis e a uma maior paz interior. Porém, lidar com nossos sentimentos nem sempre é uma tarefa fácil. O amor não correspondido, por exemplo, pode ser uma experiência dolorosa e desafiadora, e muitas vezes pode gerar sentimentos intensos de tristeza, frustração ou rejeição. Incorporar esses princípios para lidar com essa situação pode ajudar a encontrar paz e clareza, mesmo em meio ao sofrimento. A rejeição romântica é uma experiência comum e pode desencadear uma ampla gama de emoções, como tristeza, raiva, insegurança e até mesmo sentimentos de inadequação. Reconhecer que a rejeição é uma parte normal da vida amorosa pode ajudar a reduzir o impacto emocional e normalizar a experiência. Quando somos rejeitados, nosso cérebro pode interpretar isso como uma ameaça à nossa autoestima e ao nosso senso de pertencimento, ativando respostas emocionais intensas. Podendo incluir reações como tristeza profunda, ansiedade ou desconfiança em relação a futuros relacionamentos. O amor não correspondido pode ser uma experiência profundamente dolorosa e desafiadora, e a psicologia oferece várias abordagens para compreender e lidar com a rejeição. É importante se permitir sentir e processar as emoções relacionadas a ela. Evitar ou suprimir essas emoções pode prolongar o sofrimento. Técnicas como a atenção plena podem ajudar a reconhecer e aceitar essas emoções sem se deixar dominar por elas. Estratégia prática: dedique tempo para refletir sobre seus sentimentos e escreva sobre eles em um diário. Isso pode ajudar a organizar e processar suas emoções. A reestruturação cognitiva é uma técnica que envolve identificar e desafiar pensamentos negativos e distorcidos sobre ela. Ao alterar essas crenças, você pode reduzir a dor emocional e melhorar sua perspectiva. Algumas estratégias práticas podem ser aplicadas. Pergunte-se se suas interpretações são baseadas em evidências reais ou se são distorções. Tente substituir pensamentos negativos por afirmações mais equilibradas e realistas. A rejeição pode ser uma oportunidade para o crescimento pessoal. Use o tempo para se concentrar em seu desenvolvimento pessoal, aprender novas habilidades e investir em suas paixões e interesses. Envolva-se em atividades que você gosta e que promovam seu bem-estar, como hobbies, exercícios físicos ou projetos pessoais. Sentir-se desprezado pode afetar negativamente a autoestima. Trabalhá-la e reforçar uma visão positiva de si mesmo é crucial para superá-la. Pratique a autocompaixão e reconheça suas qualidades e conquistas. Desenvolva uma lista de realizações e qualidades pessoais que valorize e a revise quando precisar de um impulso na autoestima. Manter e fortalecer relacionamentos com amigos e familiares pode oferecer apoio emocional e reforçar seu senso de pertencimento e valor. Conecte-se com pessoas que o apoiam e façam você se sentir valorizado e compreendido. Passe tempo com aqueles que têm uma influência positiva em sua vida. Refletir sobre o que aprendeu com a experiência pode ser útil para futuras relações. Considere o que funcionou, o que não funcionou e como pode melhorar suas abordagens futuras. Avalie o que aprendeu sobre suas próprias necessidades e expectativas em um relacionamento. Use essas percepções para definir o que você procura em futuros parceiros e em relacionamentos.
Entender que o amor é complexo e que a rejeição não define seu valor pessoal é importante. Desenvolver expectativas realistas sobre relacionamentos pode ajudar a reduzir o impacto de futuras rejeições. Reflita sobre o que você espera de um relacionamento e ajuste suas expectativas para serem mais alinhadas com a realidade e suas necessidades pessoais. O amor romântico não correspondido pode ser uma experiência difícil, mas a psicologia oferece várias estratégias para ajudar a lidar com a rejeição de maneira saudável. Aceitação das emoções, reestruturação cognitiva, foco no autoaperfeiçoamento e fortalecimento da autoestima, são abordagens eficazes para superar a dor e preparar-se para futuros relacionamentos. Os estoicos ensinam que devemos focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. No caso de um amor não correspondido, você não pode controlar os sentimentos ou a decisão da outra pessoa, mas pode controlar sua própria reação a essa situação. Se concentre em aceitar a realidade da situação e evite se apegar a expectativas ou esperanças que não estão ao seu alcance. Pratique a aceitação da situação como ela é. Sêneca e Marco Aurélio falam sobre a importância de manter a serenidade e o autocontrole em face das emoções intensas. O amor não correspondido pode provocar uma série de emoções dolorosas, mas é importante não permitir que essas emoções dominem seu comportamento ou sua paz interior. Pratique técnicas de autorregulação emocional, como a meditação, a respiração profunda, para manter a calma e o equilíbrio emocional. Sêneca abordou o amor em seus escritos com uma perspectiva que combina o raciocínio estoico com uma visão prática e ética da vida. Aqui estão alguns pontos-chave sobre o que Sêneca acreditava. O amor, como qualquer outra emoção, deve ser moderada pela razão. Para ele, não deveria ser uma paixão descontrolada que desvia a razão. Ao invés disso, deveria ser praticado de maneira racional e equilibrada. Em sua obra, discute como pode levar à tristeza e ao sofrimento quando é excessivo e irracional. Expressou preocupação com a paixão descontrolada, que pode ser prejudicial. Via o amor intenso e obsessivo como uma forma de paixão que pode perturbar a paz interior e levar à infelicidade. Em suas cartas, frequentemente alertava contra a perda de autocontrole e o apego excessivo a pessoas ou coisas, que podem desviar o foco da razão e da virtude. A virtude é central para uma vida bem vivida. O amor deve estar alinhado com ela. Ao invés de ser uma força que nos leva a agir de maneira impulsiva, devendo ser uma expressão de qualidade, refletindo respeito, justiça e consideração pela outra pessoa. Em sua visão, valorizar a autossuficiência e a independência emocional. Ver amor não como uma dependência, mas como algo que pode ser vivido de maneira que não comprometa a autossuficiência ou o bem-estar pessoal. Não deve se tornar uma fonte de sofrimento ou desequilíbrio. Em suas cartas a Lucílio, Sêneca escreve sobre os relacionamentos com uma perspectiva prática e filosófica. O amor não é uma paixão cega, é um desejo que vê, mas não reconhece nada além do que deseja. Esta citação reflete a sua visão sobre a necessidade de manter a razão em relação a ele, evitando que se torne uma paixão descontrolada. Não devemos permitir que o amor nos torne dependentes ou nos cause sofrimento. Ele deve ser uma parte da vida, mas não deve dominar nossas emoções. Aqui, ele enfatiza a importância de manter o equilíbrio emocional e a racionalidade. Sêneca via o amor através da lente do estoicismo, promovendo uma abordagem equilibrada e racional. Acreditava que deve ser praticado com razão, alinhado com a virtude e sem perder a autossuficiência emocional. Para ele, a verdadeira prática é aquela que respeita a razão e contribui para uma vida equilibrada e virtuosa. Os estoicos acreditam que o desejo intenso pode ser uma fonte de sofrimento. Refletir sobre a natureza do seu desejo e se ele está baseado em uma idealização ou em uma necessidade de validação externa. Questionar e desafiar essas expectativas pode ajudar a reduzir a dor. Pergunte a si mesmo se o seu desejo está alinhado com valores e necessidades mais profundas ou se é uma resposta a uma idealização romântica. Trabalhe para realinhar suas expectativas com a realidade. Use a situação como uma oportunidade para focar em seu próprio crescimento e desenvolvimento pessoal. A filosofia estoica valoriza a prática das virtudes e o autoaperfeiçoamento como formas de encontrar a verdadeira felicidade e realização. Invista tempo e energia em atividades que promovam seu crescimento pessoal, como aprender novas habilidades, praticar hobbies ou se envolver em atividades
que aumentem seu bem-estar e autoconfiança. O amor próprio é uma parte importante do estoicismo e pode ajudar a lidar com a rejeição. Reconheça seu próprio valor e trate-se com a mesma bondade e compreensão que você daria a um amigo em uma situação semelhante. Pratique a autocompaixão e reconheça suas qualidades e conquistas. Mantenha um diálogo interno positivo e gentil, reforçando sua autoestima e valor pessoal. O estoicismo ensina que todas as emoções e situações são transitórias. Embora o amor não correspondido possa parecer insuportável agora, com o tempo, a dor diminuirá e você encontrará novas oportunidades e perspectivas. Lembre-se de que as emoções são temporárias e que você tem a capacidade de superar a dor. Mantenha a perspectiva de que a vida continua e novas possibilidades surgirão. Ao se concentrar em relacionamentos e atividades que trazem alegria e significado para a sua vida, você pode redirecionar sua energia e atenção para algo que enriqueça sua vida de forma positiva. Conecte-se com amigos e familiares, participe de atividades sociais e envolva-se em projetos ou interesses que lhe dê prazer e satisfação. Lidar com o amor romântico não correspondido pode ser doloroso, mas aplicar princípios estoicos pode ajudar a encontrar um caminho para a aceitação e a paz interior. Foque no que está ao seu alcance controlar, mantenha a serenidade e use a experiência como uma oportunidade para crescimento pessoal e desenvolvimento. Ao cultivar a aceitação, a autocompaixão e a resiliência, você pode superar a dor e encontrar novas maneiras de enriquecer sua vida. O amor romântico, de acordo com o estoicismo, é visto através de uma lente que prioriza a razão e o autocontrole. Ele oferece uma abordagem equilibrada e racional para lidar com esse tipo de sentimento, evitando a excessiva dependência emocional e os excessos que podem levar ao sofrimento. Valorize a razão como guia para todas as emoções e ações. No contexto do amor, isso significa que os sentimentos devem ser equilibrados e não devem perturbar a paz interior ou desviar a mente da razão. O amor deve ser praticado com discernimento e autocontrole, evitando que se torne uma paixão desordenada, que comprometa a tranquilidade e a racionalidade. Ao invés de se deixar consumir pela intensidade e a obsessão, sempre buscando manter a serenidade e a clareza mental. Ele pode ser vivido com consciência e equilíbrio e deve estar alinhado com as virtudes. Isso significa que ele é capaz de ser praticado com justiça, respeito e bondade, e não deve ser uma força que leva a comportamentos injustos ou desequilibrados, mas sim uma expressão de caráter moral. Deve inspirar comportamentos virtuosos, e não levar a ações que causem dano a si mesmo ou aos outros. O parceiro tem que ser tratado com respeito e dignidade, e o relacionamento deve promover o bem-estar mútuo. Enfatizar a importância da autossuficiência e da independência emocional, buscando assim evitar a dependência excessiva do parceiro para a felicidade e o bem-estar mútuo. O amor deve complementar, e não subtrair. Deve promover a autossuficiência e a tranquilidade interior. Ao invés de buscar a felicidade exclusivamente através do parceiro, deve-se trabalhar para manter a própria paz, independentemente das circunstâncias do relacionamento. O estoicismo ensina que todas as coisas, incluindo os relacionamentos, são transitórias e sujeitas a mudanças. Ele deve ser vivido com a compreensão de que é temporário e que pode enfrentar dificuldades. Aceitar a impermanência ajuda a manter a serenidade e a evitar o sofrimento desnecessário. Um estoico aceita que os relacionamentos podem mudar e que a separação ou os desafios são parte natural da vida. Ao invés de resistir ao sofrimento, buscar lidar com as mudanças de maneira equilibrada e racional. O amor deve contribuir para o bem-estar geral e para a harmonia da comunidade. No contexto romântico, isso significa que o relacionamento pode ser baseado em valores que beneficiem não apenas os indivíduos envolvidos, mas também a comunidade mais ampla. O relacionamento tem que promover a justiça, a harmonia e o respeito, e deve ser um exemplo de como pode ser vivido de maneira virtuosa e benéfica para todos. Em resumo, ele deve ser vivido de maneira racional e equilibrada, estar alinhado com a virtude, promover a autossuficiência emocional e aceitar a impermanência das coisas. Deve ser uma expressão de razão e benevolência, contribuindo para o bem-estar pessoal e para a harmonia no relacionamento e na comunidade. Zenão, como fundador do estoicismo, acreditava que a razão deve guiar todas as nossas ações e emoções. Portanto, deve ser experimentado e praticado de acordo com a razão. Ele via as emoções desordenadas, incluindo o amor intenso e irracional,
como potenciais fontes de perturbação. Para Zenão, um amor equilibrado e racional não deve comprometer o autocontrole ou a serenidade. Para os estoicos, as emoções devem ser expressas de forma que estejam em harmonia com as virtudes, como a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. O amor virtuoso, portanto, seria aquele que promove a virtude e o bem-estar tanto do amante quanto do amado. Ele ensinava que devemos cultivar a indiferença em relação às coisas externas que não estão sob nosso controle. Se não for controlado pela razão, pode levar a uma dependência excessiva de outra pessoa, o que seria contrário à ideia de autossuficiência e independência emocional que os estoicos tanto valorizam. Ele não deveria nos tornar vulneráveis a uma perturbação excessiva ao sofrimento. Epicteto, que ensinava sobre a importância de manter o controle emocional e evitar o apego excessivo. Em resumo, a filosofia estoica que ele fundou sugere que o amor deve ser equilibrado pela razão e praticado de maneira que não comprometa a autossuficiência ou a serenidade. Para os estoicos, deve ser uma expressão de virtude e não uma fonte de perturbação emocional. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, oferece reflexões sobre o amor, principalmente em suas Meditações, uma coleção de pensamentos pessoais que revelam sua visão filosófica e ética. Embora o amor não seja o foco principal de suas meditações, ele aborda o tema com uma perspectiva alinhada com os princípios do estoicismo. Marco Aurélio expressa uma visão que é universal e benevolente. Ele acredita que devemos amar e tratar bem todas as pessoas, pois todos somos parte da mesma comunidade humana. Em suas Meditações, ele enfatiza a importância de viver de acordo com a razão e a natureza, e parte disso é demonstrar amor e respeito para com os outros. O que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Assim, o que não é bom para todos os seres humanos não é bom para você. Esta citação reflete a ideia de que o amor e o bem-estar devem ser considerados no contexto da comunidade e do bem comum. Ele acreditava que devemos ser guiados pela razão. Aconselha manter a serenidade e o autocontrole, mesmo em relação às emoções intensas. Para ele, não devemos perturbar a paz interior ou desviar a mente da razão e da virtude. Em seus escritos diz: não se deixe levar pela paixão, não permita que ela controle suas ações. Mantenha a razão no comando, e você encontrará a verdadeira paz. Aqui, Marco Aurélio sublinha a importância de manter a razão sobre as emoções, incluindo o amor. Em suas Meditações, Marco Aurélio fala sobre a necessidade de aceitar as pessoas e as situações como elas são, e de cultivar uma atitude de resiliência e paciência. O amor verdadeiro, para ele, é aquele que não se abala facilmente pelas imperfeições e falhas dos outros. Quando alguém faz algo errado, ou age de maneira injusta, não se ofenda. Lembre-se de que é um ser humano, assim como você. Esta visão sugere que o amor deve ser praticado com compreensão e aceitação das imperfeições dos outros. O amor deve estar em harmonia com as virtudes estoicas. Isso significa que ele deve ser baseado na justiça, na equidade e no respeito mútuo. O amor que contribui para a prática da virtude e para o bem-estar da comunidade é visto como positivo e alinhado com a filosofia estoica. A qualidade da vida não é medida pela riqueza ou pelo status, mas pela virtude e pelo amor que oferecemos aos outros. Esta citação destaca a importância da virtude e como ele deve contribuir para uma vida boa e moralmente correta. Marco Aurélio reflete sobre os princípios estoicos de racionalidade, virtude e equanimidade. Para ele, o amor deve ser uma expressão da razão e da benevolência universal, mantendo-se equilibrado e alinhado com as virtudes. O amor verdadeiro, segundo ele, é aquele que promove a paz interior e contribui para o bem-estar, sem deixar que as paixões desordenadas o dominem. Portanto, o amor saudável é fundamental para um relacionamento bem-sucedido e satisfatório. Envolve respeito mútuo, comunicação aberta e apoio contínuo, além de promover o bem-estar e o crescimento de ambos os parceiros, ter confiança, apoio, igualdade e resolução construtiva de conflitos. É um relacionamento baseado na compreensão, no crescimento pessoal e no carinho. Trabalhar ativamente para cultivar essas características pode levar a um relacionamento mais satisfatório e duradouro, onde ambos os parceiros se sentem valorizados e felizes. Espero que essas lições estoicas os ajudem a encontrar um amor mais feliz e equilibrado. E que esses princípios os ajudem a viver uma vida mais plena e tranquila.
Se quiser explorar mais sobre essa filosofia, convido você a assistir aos próximos vídeos repletos de sabedoria. Até a próxima!